Miguel Oliveira, conhecido nas redes sociais como Profeta Mirim ou Pastor Mirim, né? Ou como, né, ele era chamado pelas pessoas que assistiam às suas pregações, Profeta Miguel, foi impedido de pregar publicamente após intervenção do Conselho Tutelar. Este vídeo tem como objetivo trazer uma explicação bíblica sobre isso através da palavra de Deus, inaugurando aqui, tá, no YouTube uma nova playlist que se chama A Luz da Palavra, trazendo esse tipo de assunto à luz da palavra de Deus. Bom, então aí vem as seguintes perguntas: crianças ou adolescentes podem pregar? E podem ser usados por Deus através de dons espirituais? E como devemos agir diante disso tudo? A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Quem fala aqui é o irmão em Cristo e evangelista Giovanni Jesus. E seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Inundando as Nações. Tem o objetivo de compartilhar a palavra de Deus com você. Então vamos lá, o primeiro tópico do vídeo. O primeiro tópico é o seguinte: número 1, ele não é pastor, ele ainda é um menino. É necessário entender que ser usado por Deus e exercer um ministério pastoral são duas coisas diferentes. Bom, e na Bíblia, nenhum homem ele exerceu um ministério, tá? Oficialmente como um ministro, enquanto ainda era jovem ou uma criança. Vou dar o primeiro exemplo aqui de José. José, ele teve sonhos em que Deus disse que ia usar ele, que ele seria o governador e tal. Só que só quando ele atingiu uma idade de maturidade que ele chegou nessa posição. Um outro exemplo também é Samuel. Samuel, ele ouviu a voz de Deus quando criança, foi usado por Deus para entregar uma mensagem para Eli, porém, quando criança, ele não exerceu o ministério profético. Ele exerceu o seu ministério quando chegou a uma idade de maturidade. Davi, ele foi ungido como rei quando era criança. Ele já foi escolhido, mas ele chegou a ser rei quando ele estava preparado. Vamos, né, entender, claro que, derrotar um gigante é uma coisa, administrar uma nação é outra coisa, não é verdade? Vamos lá, continuando aqui com mais outro exemplo. Profeta Jeremias, ele foi escolhido por Deus quando jovem, né? Ele fala: Senhor, eu sou apenas um menino, apenas, né? E tal. Só que esse versículo demonstra humildade, porque pelos estudos aí, se a gente for parar para pesquisar, vamos entender que Jeremias ele já era pelo menos maior de idade, tá? Quando ele começou a exercer seu ministério profético. Então, essa foi uma expressão de humildade e de dependência de Deus, quando ele diz: sou apenas um menino. Inclusive, eu falo sobre isso num vídeo, né, que se chama, que é um vídeo que fala sobre Jeremias, tá? E ele fala assim: Deus é contigo para te livrar, que fala sobre ser usado por Deus, sobre livramento, etc. Tá bem legal, você pode colocar aqui e assistir um dos vídeos anteriores, tá? Bom, e um outro exemplo que nós temos aqui também é o rei Josias, tá? Ele assumiu o trono aos 8 anos de idade. Porém, ele tinha tutores, ele tinha pessoas ali que o auxiliavam a tomar as decisões reais, tá? Ele não fazia tudo sozinho, não, tá? Então, ele não era nenhum prodígio, o rei Josias também. Ele, com 8 anos, ele assumiu o trono, mas ele não fazia as coisas sozinho. Bom, então, o segundo ponto aqui do vídeo, tá? Jesus, ele pregou quando ele era criança? Olha só, Jesus, ele não pregou quando ele era criança. O que está escrito no texto na Bíblia é que Jesus ele conversava com os mestres da lei a respeito das Escrituras. Então, por Jesus ele ser a palavra de Deus, ele era a palavra de Deus viva, ele era o verbo vivo, como está escrito aí em João, o verbo se fez carne. Ele tinha um conhecimento, o Espírito Santo tinha algum nível de revelação nele, que ele conseguia ter um entendimento e conversar sobre as Escrituras de uma forma mais profunda. E por isso impressionou os mestres da lei, dessa forma que eu entendo. Mas não quer dizer que ele estava pregando, tá? Conversar sobre a palavra e pregar a palavra são duas coisas diferentes. Outro exemplo aqui, a menina que falou, né, para Naamã, que tinha Eliseu, era um homem de Deus e tal. Olha, eu conheço um profeta, um homem de Deus. Essa menina, né, que eu não sei o nome dela também, acho que nem tem na Bíblia, foi usada por Deus para falar para Naamã que tinha um profeta, que era Eliseu, que poderia curar o Naamã da lepra. Ela era profeta? Ela também não era profeta, também não evangelista. Nós podemos dizer alegoricamente que ela foi uma profeta na vida dele, que ela evangelizou, mas biblicamente ela não era profeta, tá bom?
Então, o menino dos 5 pães e 2 peixinhos, por que ele entregou os pães para Jesus multiplicar? Quer dizer que ele tinha um ministério de ação social? Não, gente. Ele foi usado por Deus. Claro que isso tudo eu estou analisando no ponto de ministério, tá? Versus, né, idade também, tudo. Mas isso não quer dizer que uma pessoa que ela não tenha um ministério oficialmente, um institucional, ela não possa ser usada por Deus, tá? Só para abrir um parênteses aqui. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou dizendo, biblicamente, que essas crianças, as pessoas, não eram profetas e eles não eram, né? Não tinham um ministério oficial, tá? Então, ser usado por Deus não significa necessariamente ter um ministério oficial instituído, tá bom? Bom, vamos lá. Agora, a terceira pergunta, que é interessante. É pecado ou errado uma criança ou adolescente pregar a palavra de Deus? Não, não é pecado ou não é errado. Porque em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, Jesus diz que ele diz o seguinte: ide fazer discípulos de todas as nações. Jesus não disse para quem tiver tantos anos pode pregar, quem tiver maior de idade, quem for menor de idade. Não é isso que Jesus fala. Jesus ele diz para que aqueles que se identificam como discípulos façam mais discípulos. É isso que Jesus está falando, certo? Então, eu mesmo comecei a evangelizar com 10 a 12 anos, mais ou menos nessa idade aí, e evangelizava os meus colegas de escola, evangelizava os meninos da rua que eu morava, e levava eles para a igreja comigo, levava bastante adolescente comigo para a igreja naquela época, viu? Para a glória de Deus. Significa que todos estão se convertidos? Não, porque quando eles crescem, tem a opção de decidir o que eles querem para a vida deles, tem a família deles, tem a educação que eles tiveram em casa. Mas eu fazia o meu papel, porque alguém mandou: Giovanni, vai lá e evangeliza seus vizinhos. Não, ninguém mandou fazer isso. Porque eu li a Bíblia, Mateus 28, versículo 19 e 20, entendi que isso é um mandamento, tá? Que evangelizar é um mandamento, não é um cargo, é um entendimento da palavra. Então eu fazia isso, acabou. Mas eu tinha um cargo de evangelista? Eu tinha um título? Não tinha, mas eu fazia, gente, tá bom? Então, tive até a oportunidade de pregar quando eu era adolescente, né? Algumas vezes eu torcia assim, eu falava: Deus, se o pregador faltar, tô aqui, tá? Quando eu ajudava numa missão lá na igreja, da Igreja Batista, era interessante isso. E acontecia algumas vezes, de pregar eu já tinha uma palavra preparada, né? Teve uma ocasião que eu preguei também no culto de adolescentes, né? Uma pregação extensa ali, e algumas oportunidades de 5 minutos, 10 minutos, que a igreja batista ou igrejas tradicionais, elas não são como igrejas pentecostais, que tem esse negócio de dar oportunidade. Falar: o irmão quer uma oportunidade. Não é naturalmente assim. Mas como eu estava lendo ali, orando, eu mesmo me dispunha e falava: olha, eu tenho um versículo hoje que eu gostaria de compartilhar. Falava: pode compartilhar, Giovanni. As pessoas até estavam cansadas, né, de ver minha cara ali. E eu compartilhava ali no grupo de adolescentes. Então, não é um padrão, tá? Existia uma pessoa, um adolescente que pregue a palavra. E também não é todo mundo precisa ser pregador, tá, gente? Vamos parar de ser assim religioso e falar: todo mundo tem que ser pregador. Não, não é. A gente compartilha Cristo de várias formas. Numa conversa informal, de várias formas. Assim como Jesus fez com a mulher samaritana. Mas, vamos lá. É o ponto que eu já ia falar agora, tá? Para pregar não é necessário estar no púlpito, tá? Para levar a palavra de Deus não precisa necessariamente você estar lá no púlpito. Tem pessoas que são chamadas para isso, gostam de fazer isso, né? Eu sou uma dessas pessoas que gosta de pregar, mas não é obrigatório, não é necessário você estar no púlpito para você pregar a palavra de Deus, tá? E nós podemos compartilhar Cristo de várias formas, tá? Então, primeiramente para nossos amigos, familiares, vizinhos, no ambiente de trabalho, no ambiente escolar, seja na escola ou na faculdade, tá bom? Então, e a idade, ela pode limitar sim, tá? A autoridade, tá? Ela limita sim o que a gente pode fazer, mas ela não impede que nós exerçamos aquilo que Deus nos chamou para fazer, tá bom? Porque tem um limite, né? Entre a criança e o adulto. Tem que ter um limite e realmente existe, tá? Então, como eu falei aí, realmente eu fui batizado na Igreja Batista, né? Que é uma igreja tradicional, uma igreja protestante, né? É uma igreja... A igreja pentecostal também é protestante, mas é uma igreja reformada, no sentido que ela não é pentecostal, né? Como as igrejas pentecostais. Tem determinada visão, tem determinadas formas diferentes da liturgia, que a organização do culto é diferente. Mas tem visões diferentes sobre alguns aspectos. Então, sou muito grato pelo que eu aprendi na Batista ali, muito da palavra, porque é uma igreja que lá tem, antes da pessoa ser batizada, tem um curso explicando o que é o batismo, né? Esse curso é algumas aulas que você tem explicando antes o que é, para você não fazer as coisas só por fazer, mas fazer com entendimento.
Então é importante que nós façamos tudo com entendimento e não só por fazer. Agora vamos já para o quarto ponto aqui do vídeo, que fala qual que é o objetivo da pregação afinal. A Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3, que o objetivo da pregação é a edificação, a exortação e o consolo, tá? Da igreja, de quem estiver ouvindo a mensagem. Então, vamos entrar aqui em um tópico interessante. Usar analogias atuais com tecnologias é pecado, é errado? Como tem uma famosa pregadora que utilizou o iPhone para fazer a sua comparação. Não é errado, tá? Você pode usar até uma Ferrari se você quiser para fazer uma comparação, desde que se encaixe bem no contexto e que todo o conteúdo da mensagem esteja, né, aí centralizado na palavra, que não contrarie, né, as doutrinas principais do Evangelho, não tem problema. Porque Jesus mesmo usava parábolas para trazer as pessoas ali para a sua realidade, aquelas mensagens espirituais que ele vinha trazer, ele buscava contextualizar para as pessoas. Então não é errado usar analogias, usar formas diferentes de pregar, desde que aquilo esteja de acordo com a Bíblia, tá? Todo o conteúdo da mensagem, tá? Agora vamos para o ponto 5 para a gente finalizar o vídeo, que é o seguinte. Bom, antes de ir para o ponto 5, eu quero pedir para você, curta o vídeo, tá? Que ajuda o YouTube a recomendar para outras pessoas. Vou até tomar um copo de água aqui que cansou minha voz. Bom, o tempo que eu tomei a água, imagino que você deixou o seu like para contribuir com o canal, para que possa crescer esse canal, que possa compartilhar a palavra de Deus, tá? E esse é um novo tópico aqui, à luz da palavra. E vamos para o quinto tópico aqui do vídeo, tá? Olha só. Bom, as redes sociais e a televisão são necessárias mesmo para pregar a palavra de Deus? Olha só. Então, não são essenciais, mas podem ser ferramentas valiosas. Deus não é limitado por meios, mas também pode usá-los. Bom, olha só, eu quero deixar bem claro para vocês que eu não sou contra a internet, ou contra a televisão. Eu estou usando a internet aqui, está vendo, assistindo esse vídeo. Só que olha só, o que acontece? Quando eu limito a Deus e eu falo, ó, Deus só pode fazer se for dessa forma, eu estou limitando a Deus. Estou colocando um limite no que Deus pode fazer. Agora, quando eu entendo que isso aqui não é o critério para Deus agir, Deus ele pode agir por forma que ele quiser, porque Deus ele não é uma coisa, ele é uma pessoa, e ele decide a forma que ele vai agir, então aí que realmente acontece um avivamento. Porque todos os avivamentos da história, eles aconteceram antes da chegada da televisão e da internet. Então, a televisão e a internet não é um fator decisivo para que haja um avivamento. Não é mesmo. Nós sabemos que nós temos a palavra de Deus através de homens e mulheres que morreram para que essa palavra chegasse até nós. Começando pelos apóstolos, pelos discípulos, primeiros discípulos que morreram ali para que nós pudéssemos hoje receber essa mensagem. E por missionários também, que não só morreram fisicamente, mas entregaram a sua vida pela causa do Evangelho. Então, para que haja um avivamento, para que haja algo grande, para que haja um mover de Deus, nós não podemos limitar o poder de Deus. Quando eu falo que Deus ele só faz, como foi falado aí, que eu vi falado aí na internet, que Deus precisa ter internet para Deus agir, que precisa ter a televisão, eu estou limitando a Deus. E Deus não se limita por meios humanos, mas Deus usa os meios humanos. Agora, quando eu entendo que tudo que eu tenho aqui, esses livros, isso aqui, podem ser ferramentas para trazer a palavra, a mensagem, aí sim eu estou tendo uma visão que se alinha com a palavra de Deus. Tá bom? Então, esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado, tá? Porque o objetivo foi trazer tudo isso que aconteceu de forma equilibrada à luz da palavra. Tá? Que esse é uma nova playlist que eu inaugurei aqui no canal para tratar de alguns assuntos que eu entender que possa, né, expor aqui de forma construtiva, para que possa edificar a fé de vocês, tá bom? Peço também que você assista a segunda parte do vídeo, é isso mesmo, esse vídeo vai ter a parte 2, tá? Que esse vídeo ele se chamou aqui Em Defesa do Profético e não do Profeta, porque por conta dos erros ou dos exageros que existem no meio cristão, no meio evangélico, é possível que nós desacreditemos da palavra de Deus, ou do ministério, ou daquilo que Deus nos ensina pela Bíblia, né? Assim, da igreja, né? Muitas pessoas se desacreditam da igreja por tanta coisa que vê por aí. Então, o objetivo desse vídeo é defender o profético. Como que a igreja deve se portar diante disso, né? Então, eu entendo assim, que voltando aqui para o tema que aconteceu, o rapaz ele teve que
né, voltar a estudar o garoto. Isso é muito importante, porque estudar não é fácil, gente. Estudar exige dedicação. Só para fazer esse vídeo aqui exigiu dedicação de mim, para gravar esse vídeo, para escrever o conteúdo do vídeo, para estudar passagens bíblicas que justificassem aquilo que eu estou trazendo para vocês. Então, para você estudar uma lição da escola, para você fazer uma faculdade, tudo exige tempo e dedicação. Então, foi realmente uma decisão legal aí de o menino se dedicar aos estudos, né? Espero que ele faça isso e que nós oremos para que realmente Deus venha restaurar a vida dele, venha trazer entendimento para ele à luz da palavra e para que ele venha ser usado nas mãos de Deus. E que você possa colocar o seu comentário aqui embaixo no vídeo, tá? De forma respeitosa e de forma construtiva também, para que possamos aprender juntos. Espero que tenha gostado do vídeo, tá? Te aguardo na parte 2 do vídeo em defesa do profético. Deus te abençoe e fica na paz do Senhor Jesus. E até mais.